Fala, meus queridos, muito bem-vindos a mais um episódio do Lead Talks by JC. Meu nome é João Cason e hoje a gente vai falar de um tema muito legal que eu acho imprescindível para qualquer tipo de profissional, na verdade, até contribuidores individuais, mas obviamente em liderança o peso é sempre maior. Imagine um prédio de 10 andares aqui comigo. No primeiro andar mora o marketing, no segundo andar a engenharia, no terceiro comercial. Cada um desses andares é habitado por especialistas em suas áreas de atuação. Pessoas que sabem tudo sobre aquele determinado aspecto, aquela determinada área de atuação. Eles cavaram fundo no conhecimento deles como especialista naquela determinada matéria. E isso é o que a gente chama do movimento vertical, pessoas que viram autoridades. E isso nós chamamos de I-shaped, o profissional I-shaped, ou seja, um profissional que tem um pilar vertical muito forte, muito bem desenvolvido. E isso é excelente. Isso sempre foi muito valorizado nas empresas. O problema é que muitas vezes esse profissional que se torna especialista em sua área de atuação, ele é promovido a líder. E quando ele é promovido a líder, ele não é preparado para o que é ser um líder, como se muda a especialização de alguém que está no pilar vertical para alguém que é líder. E ele continua cavando para baixo na sua camada vertical e se tornando especialista técnico naquilo que ele é. E aí, meus amigos, o que acontece aqui é um fenômeno que pode ser destrutivo nas corporações, chamado silo. A engenharia, ela constrói o que as vendas não conseguem vender, as vendas prometem o que o suporte não consegue entregar. E por que isso acontece? Porque faltam líderes que saibam construir a barra horizontal. Hoje, o nosso vídeo aqui, meus amigos, é para falar da liderança T-shaped. O que é T-shaped? A gente vai se aprofundar um pouco e conhecer mais sobre o profissional T-shaped, que é cada vez mais necessário no mundo VUCA que nós vivemos hoje, que basicamente não é sobre saber um pouco de tudo ou ser extremamente generalista, mas é sobre ter uma capacidade rara e cada vez mais necessária e valorizada de conectar mundos diferentes e gerar valor onde ninguém mais está olhando. Então, bora falar um pouquinho sobre profissionais T-shaped. Então, bora lá pela origem do termo. O termo T-shaped, ele foi popularizado pela consultoria IDEO nos anos 90, definido por Tim Brown como o segredo da inovação. Mas, na liderança, o T ele tem um significado específico aqui. Como a própria letra T mostra e é bastante visual, a gente tem duas hastes. A haste vertical, que significa a profundidade de um determinado conhecimento, e a haste horizontal, que significa a amplitude de determinadas áreas de conhecimento. Na haste vertical, é basicamente a nossa origem. Se você veio de tech, é o seu conhecimento em arquitetura, em engenharia. Se você veio de vendas, é a técnica de negociação. Ela é sua âncora de autoridade. Sem isso, você não tem um respeito técnico necessário. Então, a camada vertical é onde se formam os especialistas, onde é o conhecimento técnico, onde é a pessoa que atua de fato na parte operacional e tática das suas organizações. A barra horizontal, ela já se reflete a amplitude. O que seria aqui a amplitude? Basicamente é onde a mágica acontece. É a sua capacidade de colaborar através de disciplinas que você não domina como técnico, que você não tem profundidade, mas que você precisa ter no seu arcabouço, na sua caixa de ferramentas, para que você seja um profissional aprofundado e completo. E nós vamos falar mais sobre isso em instantes, o porquê que é importante você ter esses conhecimentos agregados para que você seja ainda mais eficiente na sua atuação, principalmente como líder. E aqui um ponto importante, ao você estruturar a sua barra horizontal, começar a ganhar conhecimento em áreas intermediárias e periféricas à sua barra vertical, isso não significa que você vai se tornar especialista nelas ou técnico delas. Então isso não significa que se você for de vendas, você vai ter que aprender a programar se você vende tecnologia. Na verdade, a barra horizontal é muito mais sobre empatia cognitiva. É entender como um programador pensa, quais são os incentivos dele, quais são as dores dele, para que você possa traduzir a necessidade do cliente na linguagem que ele entende. Isso simulando um ambiente onde você é de vendas e você está numa empresa de desenvolvimento de software. Mas entenda o contexto aqui que ele se aplica a qualquer tipo de liderança com a sua atuação de pares. Então, se você está na camada de engenharia, conhecer um pouco de vendas vai te ajudar a entender quais as dores e os desafios de quem está vendendo aquele software e vai te permitir propor soluções e ser extremamente proativo e estratégico em atacar problemas de vendas
na raiz da onde você tem domínio de atuação e gestão. Em resumo, um líder que é T-shaped, ele não é especialista em tudo. É até impossível você ser especialista em tudo. Na verdade, um T-shaped, ele é tradutor universal dentro da empresa. Beleza, Casal, mas o mercado não quer e não valoriza especialistas? Bom, meu querido, para operar a máquina, sim. Para conduzir a máquina, não. David Epstein, no livro Range, Por que os generalistas vencem em um mundo especializado, ele traz um dado brutal que, em ambientes bondosos, ou seja, em ambientes que têm regras claras, como num xadrez, como num golfe, o especialista vence. Ou seja, ambientes que são controlados, ambientes onde já se sabe o que tem que fazer, já se sabe o que tem que ser executado. Nesse tipo de ambiente, o especialista vence. Quanto mais especialista, melhor. Mas em ambientes chamados perversos, ou seja, o mundo dos negócios, onde as regras mudam a todo momento e os dados são incompletos, onde você tem que adaptar, onde você tem que tentar errar e você tem que descobrir, ou seja, onde de fato a inovação acontece, quem tem visão ampla destrói o especialista. Então, sim, especialistas são necessários, eles não deixam de ser valorizados necessários no mundo corporativo. Porém, você também tem uma necessidade extrema de profissionais que são T-shaped. E principalmente depois que você sai de uma cadeira de especialista para uma cadeira de liderança, isso é ainda mais necessário. Esse é o ponto desse vídeo. Um estudo da Harvard Business Review analisou executivos de alto nível e descobriu que aqueles com experiência cross-functional, ou seja, que transitam horizontalmente, que são capazes dessa transição, eles inovam 20 a 30% mais do que líderes que ficaram a vida toda no mesmo departamento. Olha só que interessante esse dado. Mas por que isso acontece? Porque quase nunca a inovação acontece no centro da especialidade. Ela acontece na borda, na intersecção. Por exemplo, o Uber. O Uber ele não nasceu um especialista em táxis. Ele nasceu da intersecção entre logística, tecnologia e economia comportamental. Se você é um líder I-shaped, você só vai enxergar aqui o táxi, o transporte. Já o T-shaped, ele enxerga a mobilidade, o valor entregue e a cadeia estrutural para que isso seja viável. Pô, bacana, legal, entendi a importância da barra horizontal, mas cara, durante minha carreira inteira eu fui especialista, o mercado me incentivou, as empresas que eu trabalhei exigiram de mim especialidade. E agora? Depois de 10 anos atuando como especialista, como que eu construo essa barra horizontal sem parecer um pato que nada, anda e voa, mas não faz nada direito? Aqui vão algumas dicas básicas e essenciais para que você consiga possibilitar a construção da sua barra horizontal, usufruindo o máximo da barra vertical que você já tem construída e amadurecida. Basicamente, para a liderança, a barra horizontal ela tem 3 camadas. A literácia, que é a alfabetização, empatia de incentivos e a visão de trade-off. Na literácia, você não precisa fazer, por exemplo, o DRE da sua empresa, da contabilidade, mas você precisa sim saber ler um DRE. Você precisa saber o vocabulário básico que as outras áreas usam para não ficar perdido, não ficar vendido em uma reunião, em uma conversa sobre esses temas que envolvem essas sopas de letrinhas ou esses termos que até então eram desconhecidos para você porque você era especialista em outra área. E também, óbvio, e super importante, criar conexão com essas áreas. E aqui a dica é básica, é almoçar com o financeiro, se aproximar das pessoas e pedir para que eles te expliquem os termos que eles mais utilizam ou os que você tem mais curiosidade e menos aprofundamento. Vá atrás desse conhecimento, principalmente com as matérias que você precisa construir conhecimento horizontal. A empatia de incentivos é ouro. O líder T-shaped, ele sabe como o colega dele é cobrado. Então vamos supor que você é de produto e você está pedindo para o comercial vender uma feature nova. Mas você sabe que o comercial ele é bonificado por volume de vendas rápidas. E a sua feature, nesse caso, ela é mais complexa. O profissional T-shaped vai entender que isso vai gerar algum conflito. O comercial não vai querer vender sua feature ou vai ter muita dificuldade em aplacar ela porque o que é cobrado dele como resultado são outras coisas. E aí, qual que é o seu papel como líder T-shaped? Você vai entender o que incentiva o outro lado e trabalhar do seu lado para construir uma proposta que caiba na meta dele, naquilo que ele é cobrado. Dessa forma, você tem total eficiência em conduzir o que você precisa
condicionando dentro do que é cobrado pela camada lateral à tua. Então, como que você conecta seu objetivo ao objetivo da pessoa e gera um ganha-ganha. Esse é um dos benefícios e principais desafios que um profissional T-Shape tem. E por último, não menos importante, a visão do trade-off. O especialista ele defende o seu departamento. Por exemplo, num setor de tecnologia, um especialista vai defender: precisamos de mais servidores, por exemplo. Bom, o líder T-Shaped ele vai defender a empresa em primeiro lugar. Então ele sabe que se a gente investe mais em servidores agora, a gente não vai ter verba para o marketing lançar um determinado produto. Então, aqui talvez a decisão seja segurar a infra por um tempo para que algo que tenha mais valor ou prioridade consiga ser conduzido primeiro até que seja o momento certo de você investir naquela outra necessidade. O T-Shape ele tem essa visão mais ampla e mais macro para tomar esse tipo de decisão que, cara, quase nunca é fácil. E aqui um ponto extremamente importante que os profissionais T-Shaped ou que estão começando a construir a sua barra horizontal enfrentam. Ser T-Shaped não significa ser superficial. Acaba existindo aqui um risco de você focar tanto na sua barra horizontal que a sua haste vertical fica abandonada e você começa a ficar defasado, a perder aquilo que era uma das suas principais qualidades, as suas especialidades. Se você perder a sua profundidade técnica, você vai virar um gestor de PowerPoint. O seu time vai parar de te respeitar porque vai começar a entender que entende mais que você sobre as realidades e principalmente o que acontece nas trincheiras, e você vai perder respeito das camadas de cima, das lideranças, porque você vai ser incapaz de conectar realidade nas suas propostas. O segredo aqui é manutenção. Manter 20% do seu tempo afiando um machado na sua camada vertical e 80% sim expandindo a sua barra horizontal. O seu T, ele precisa ser forte. Se a haste fica fraca, o teto desaba. Bom, e óbvio, né, não poderia deixar de citar a conexão com a liderança servidora de um profissional que é T-Shaped. Um profissional que ele é I-Shaped, ou seja, ele é especialista, ele vai servir majoritariamente tecnologia ou processos. O líder T-Shaped ele já serve ao fluxo de valor. E a liderança servidora, a gente sempre fala que ela é sobre remover obstáculos. E os maiores obstáculos de uma empresa hoje estão nas interfaces, nos handoffs entre as áreas. Quando você desenvolve a sua visão de T-Shaped, você serve ao seu time traduzindo a complexidade da empresa e protegendo eles da burocracia de outros setores. Você vira escudo e ponte para o seu time. E óbvio, para a gente encerrar o vídeo aqui de hoje, desafio da semana para você. Eu quero que você escolha uma área da empresa em que você geralmente costuma reclamar mais na sua atuação, que é aquela área que você costuma ter mais intersecção e menos taxa de sucesso quando você precisa dela para alguma coisa. Muitas vezes é o jurídico, o RH, a área de produto quando você é de tecnologia, ou a área de tecnologia quando você é de produto, financeiro. Marque uma reunião com um dos responsáveis por essa área, 30 minutos, que seja. Não para pedir alguma coisa, mas para fazer um shadowing com essa pessoa, para você entender um pouco do dia dela e dos desafios e do que é cobrado dessa pessoa. Pergunte para ela quais as 3 maiores dores que o time dela está enfrentando naquele determinado mês. E apenas ouça. Não precisa dizer nada. E muitas vezes você vai descobrir que quando ela te dá um não, quando ela dificulta a sua vida, não é por má vontade, não é por falta de parceria, mas é por supervivência. É pelas questões dos trade-offs que eu citei anteriormente, do lado dela sendo conduzido. E aí, seu papel de líder é entender isso para você executar aquilo que a gente falou, de conectar o que é cobrado dessa pessoa com o que você quer exercer para tentar viabilizar isso dentro do ambiente dessa pessoa. E é isso, e é fazendo isso que você vai construindo e aperfeiçoando a sua barra horizontal do T-Shaped. Bom, meus queridos, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, poxa, deixa um like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com outros líderes e nós nos vemos no nosso próximo episódio do Lead Talks by JC. Um grande abraço.